quais são os sinais de mudanças de paradigma, né? A gente começa a mudar dessa ideia que a gente tinha machista, né? Primeiro racista, né? No Ocidente, de que se acreditava, vejam que a ciência num determinado período, e inclusive as religiões, principalmente as nossas religiões cristãs, davam conta de explicar por que o negro era inferior, né? O índio, enfim, né? Fora o branco, o europeu. Não que essas pessoas, né? Eles acreditavam nisso. Algumas pessoas revolucionárias trouxeram mudanças, com muito sacrifício, muito sangue, inclusive, né? Depois começou a revolução que, se não, temos que ir além, o feminismo veio, mas ainda não dava conta do que eu vou falar, né? A gente ainda não assimilou totalmente as revoluções que dariam conta do não racismo, nem do não machismo, né? A gente sabe disso. Aí existem outros pensadores que vão trazer outro elemento, outra palavrinha que acho que é mais interessante, que é dominação. Existem algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que dominam outras. Também não fazem cinicamente, não se dão conta. Desde pequenos ou antes mesmo de nascer, já tinha uma cultura que reproduz isso, né? Provavelmente, mesmo aqui, muitas pessoas estão acostumadas de que a mulher fica mais na cozinha e o homem não fica na cozinha, né? Ainda a gente vive com essa categoria de dominação. Isso se dá no nível dos corpos, que é tão sutil. Eu vou dar um exemplo, que a maioria das mulheres e homens não se dão conta, que a gente tem que fazer um exercício para se distanciar disso, que é o jogo corporal, né? Uma situação que estávamos eu e uma colega, isso numa faculdade de Direito, no prédio de Direito, pós-graduação, saem os advogados, o promotores, sei lá, né, pessoas com educação. Nós na fila, eles furam a fila, tudo bem. Só que não é esse o problema, a forma, ele chegou a fazer minha colega recuar, porque isso é muito comum. Vocês não devem ter se percebido que isso é muito comum de acontecer. Os dominadores, eles ocupam mais espaço e os outros estão acostumados a dar espaço, né? E a gente não se dá conta. Nenhum fez, o outro não fez porque ele é mal educado na noção assim. Eu acho que ele podia ser mais atencioso em relação à fila, mas em relação ao jogo de corpo, ele não se apercebeu. O que ele fez a minha colega recuar um passo atrás. Isso acontece muito frequentemente, é lógico, quanto mais aquela pessoa se sente dominadora, né? Vão ter mulheres que vão conseguir fazer isso em relação a alguns homens que se sentem em condições em desvantagem na sociedade. Bom, agora nós vamos ver a relação do homem com a natureza, por isso que eu digo que nós não saímos do iluminismo. Até hoje, nós achamos que o homem é o topo, é o máximo, é quase que a medida de todas as coisas. Se a gente lê a Constituição, apesar que tem algumas passagens que dizem diferente, mas é humano, o bem-estar humano, né? E quando a gente fala em ecologia, ou preservar o meio ambiente, a gente está falando em gerações futuras, de seres humanos. Isso não é ecológico. Tá? Isso não é ecológico. Tem um conceito clássico, mas que ele dá um pouco conta disso, é o estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. A palavra ecologia tem origem no grego oikos, que significa casa, e logos, estudo, reflexão, etc. Né? Então, mas existe outra noção, que é onde tudo está relacionado com tudo, inclusive com as soluções, como ciência do interrelacionamento homem-natureza. Ela não pode ser vista apenas como estudo do meio físico,
pois de suas pesquisas e análises depende a compreensão da harmonia entre o homem e o ambiente. Então, ecologia envolve a noção de harmonia e de equilíbrio. Eu colocaria respeito, porque existe uma diferença realmente entre o homem e os outros animais. Nós temos um aparato cultural, mental, que nos permite cuidar dos demais. Nós temos mais responsabilidade. Aliás, esse é um valor novo. Antes não era responsabilidade. Antes, sim, o culto da liberdade individual. A Revolução Francesa é isso. Realmente, ele teve uma revolução em que se passou a cultuar a liberdade individual. Ela é ainda o valor principal. Quando a gente fala em cidadania, a gente já está falando em outro valor, que é a responsabilidade. E a gente cultua, eu sei que ao falar isso, vocês estão fazendo estão se olhando, né? Dentro do que vocês pensam a respeito. Essa é a função do sociólogo, porque eu estou fazendo, de certa forma, um convite de vocês se desconstruírem, se afastarem dos valores de vocês, para verem isso, para mudarem. Isso permite a mudança, permite que eu me desnaturalize aquilo que eu tomo como natural. Eu me liberto, eu me descondiciono. Então, o grande culto que começou com a noção de que o homem porque ele é racional, ele é mais do que os outros, o valor máximo é a liberdade individual. Liberdade individual. Agora, o que eu preconizo no meu ativismo é a liberdade de todos. A gente não preza a liberdade do outro. Se liberdade é importante, por que não a liberdade do outro também? E aí a gente entra na noção de ecologia, né? Não é o meio ambiente para as futuras gerações de seres humanos, mas para as futuras gerações. A nossa lei, em alguns momentos, ela permite que se perceba aqui. Ela fala em todos, toda a vida, então ela permite que se pense em vida. Até agora nós tínhamos uma noção antropocêntrica, da relação do homem com a natureza, o homem é o centro, e se começa a construir outra noção, que é o homem não é o centro, um valor biocêntrico e um novo paradigma que os ativistas trazem, que é a noção, assim como teve feminismo, a noção, o valor, a palavra racismo, né? Tem uma outra que é especismo, que é a proposta oposta é antiespecismo, ou seja, não é só a espécie humana que deve ser protegida e cuidada. Então, uma revolução ecológica significaria eu mudar essa noção de que o homem é o centro, que eu tenho que preservar a terra e a natureza para ela não acabar por causa das futuras gerações de seres humanos, mas porque a natureza em si tem um valor intrínseco. Tá? E a noção de responsabilidade, ela cabe porque nós temos intuitivamente, tá, a noção de proteger os vulneráveis, mulheres e crianças na frente, a não ser no avião, tá? Que aí tem que ser aqueles que tiverem condições de ajudar os outros a se salvar primeiro, porque sem oxigênio eu não vou poder salvar ninguém. Mas, inclusive no mar, né? Uma vez eu andei de barco, né? E tem uma regra. O navio maior é o que se tem uma possibilidade de colisão, quem vai sair é o que tem maiores condições, é o maior. O pequenininho fica parado esperando que o outro saia, porque se imagina que o maior tem melhores condições de sair da colisão. É uma regra, né? E que é respeitada. E nós temos, no mínimo, intuitivamente. Agora vamos para o ativismo. Todo mundo já viu cenas de animais amorosíssimos, a palavra que me ocorre, com os filhotes,
ou até com outras espécies. Nós naturalizamos a violência com os animais, né? Apesar que até juridicamente cada vez mais se protege os animais. É crime o maltrato aos animais. Isso é novo, quer dizer, nem tanto. Desde 1934 as pessoas não sabem. Mas a forma como isso tem operado é mais recente, né? Antigamente se fazia maus tratos se nada acontecia. Hoje não, hoje no mínimo a pessoa até vai ser julgada, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Não sei se vocês devem ter sabido da cachorra preta, caso famoso. Pois é. Não vou dizer o que eles fizeram, mas foi uma crueldade com uma cachorra. E comoveu como esses últimos episódios que não vale a pena lembrar. E foi tão forte a coisa que teve movimento contra e foram presos, sofreram um processo criminal, né? Responderam, enfim, como qualquer réu primário, tá? Eu não sei se um não era primário, enfim, teve uma comoção, ou seja, no mínimo eles tiveram que se mudar de cidade, no mínimo isso acontece hoje em dia, porque fizeram um maltrato muito grande para a cachorra preta.